Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos a mais uma demonstração do programa, no nosso vídeo. Há mais uma novidadezinha para quem está começando a conhecer agora, né? Algumas funções, ferramentas e efeitos do programa, tá? Vocês vão provavelmente ouvir um barulhão daqueles medonho. Estou tentando gravar para vocês esse vídeo, mas esperando, né, que passe o temporal, mas não passa, então vamos gravar com barulho mesmo. Trovão, ventania. A gente já está acostumado, né? Então vamos lá. Eu queria conversar com vocês sobre um assunto bem legal do Corel, antes de entrar no tema que a gente vai desenvolver, tá? Eu tenho aqui uma imagem, essa imagem aqui, ela é... Deixa eu pôr em 100% para ver se ela cabe aqui. Essa imagem, ela é uma imagem que eu peguei no FreePic, busquei por Floral Liberty, que são esses florais miudinhos, eu acho uma graça, muito bonitinho, né? E eu tenho essa imagem aqui, eu gosto dela, acho ela uma gracinha, né? E ela veio no formato AI, que é o formato do Adobe Illustrator, tá? Quer dizer, dos programas da Adobe, né? Ela tem camadas, tem fundo transparente e ela é, enfim, um vetor. E até hoje a gente não mexeu numa função do Corel que é bem importante para isso e para aquilo que nós vamos fazer hoje, né? Para o nosso xadrez, que nós vamos fazer um xadrez. Mas antes de fazer o xadrez, eu quero que vocês conheçam essa função do programa. Vem aqui na janela, vamos aqui na janela, a minha está toda fechada por causa da chuva, né? Aí a gente vem aqui, ó, janela de encaixe, tá vendo? E vem aqui, ó, tem propriedades aqui em cima e objetos aqui. Muitas pessoas já devem conhecer, né, essa propriedade, né, do programa. Quando você trabalha com Adobe, Illustrator, esses programas que fazem vetor, eles trabalham com camadas, né? Então, uma camada de baixo, de cima, vai trabalhando com camadas. E você fica com o visualizador da camada, assim, do seu lado, exatamente para ir trabalhando e sabendo qual é a camada que você quer que apareça agora, qual que você não quer, qual que você está trabalhando, qual que você não está trabalhando, onde eu vou pôr a sombra, eu não vou. É uma função extremamente importante, tá? Faz parte de todo o programa que trabalha com camadas, né? Que trabalha com vetores, com construção de imagens, objetos em vetor, precisa ter essa função aqui bem definida. E não é diferente com o Corel. Então, essa janela de objetos que eu abri aqui, eu abro para entender melhor esse meu objeto. Então, assim, aqui você tem página 1. Página 1 é onde a gente tá, ó. Olha, aqui, página 1, tá? Aqui você tá vendo linhas guia. Linhas guia são essas linhas que eu tenho aqui, que eu não ativei nenhuma ainda, mas se eu ativar, elas vão aparecer aqui. Aqui é a camada 1. Camada 1 é, na realidade, o objeto que eu coloquei aqui no meio. Ele chama de camada 1, tá? É uma camada que está na página 1, aqui na página 1. E que você vê uma coisinha em cima, uma coisinha embaixo, que você tem uma camada em cima e outra embaixo, tá? Essa camada 1 eu posso ocultar, ou seja, eu não vejo mais nada. E eu posso também bloquear, ou seja, eu encho de cadeado e ela simplesmente não mexe, ó. Eu não consigo mexer. E eu posso imprimir, é que aqui não tá, eu posso imprimir também, isso aqui é impressão, ó, tá? Então eu vou desbloquear, claro, né, porque eu quero que vocês vejam o que é essa camada 1. Essa camada 1, tá, tem a página principal é essa página onde eu tô, certo? Fora dessa área de trabalho que eu tô, tem uma página principal, onde tem a área de trabalho, onde eu estou, onde tem a grade de documento que não está ativada e onde tem linhas guias que também não estão ativadas, tá? Então eu fecho para não confundir. Vou me deter nessa camada 1, que é essa camada.
Quando eu abro essa camada, aí eu vou ver que aqui eu tenho um grupo de 21 objetos, tá? Esse aqui é um grupo de 21 objetos. Esse aqui é um grupo de um objeto, chamado também do quê? De fundo. É só eu pegar e tirar a visibilidade dele que você vai ver, ó. Tá certo? Então eu volto, porque eu quero que ele esteja inteiro aqui, tá? Esse grupo de 21 objetos, na verdade, eu tenho a curva, é todo ele em curva, né? Quer dizer, e eu começo a ter então os grupos. Esse curva, gente, eu não vou falar sobre, tá? Eu tenho um grupo de 3 objetos, aí ele marca. No que ele marca esse grupo, eu tiro, é isso aqui. Esse é um grupo, tá? O grupo de 4 objetos. Onde é que ele tá? Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Onde tá? Eu vou até tirar aqui a visibilidade aqui do fundo, para ficar mais fácil, ó. Então, vamos lá, vamos voltar. O grupo de 4 objetos. O grupo de 3, peraí. O grupo de 3 que vocês viram aqui, tá? Agora, o grupo de 4 é esse aqui. Quatro objetos, né? Quer dizer, o fundo, mais a cada florzinha, não sei, tá? Ó, o grupo de 4 objetos, na verdade, é o quê? É um objeto, que é a folhinha. É um grupo de 92 objetos, aqui, ó. Agora sim eu entendi a curva, que é a curva. Olha lá, estão acompanhando, ó? A outra curva, olha lá. A outra curva são os objetos redondinhos, ó, tá vendo? A curva. Ou seja, eu vou até fechar aqui. Cada elemento desse objeto, cada elemento está registrado aqui, tá certo? Ó, esse grupo de 6 objetos, por exemplo, ele olha lá, aonde ele tá lá, né? Aqui, ó. Ele é um grupo de 1, que é essa florzinha, mais um grupo de 1, que é essa aqui, ó, tá vendo? Um grupo de 155, e aí começa a curva, o tororó, parará, e tudo de novo. Cada flor, cada coisiquinha feita aqui é registrado aqui, até que ele chega e faz e agrupa tudo, né? Entendeu? Agora, isso é importante por quê? Depende, você pode querer pegar um agrupamento aqui, né? Editar e fazer o seu. Você pode ir pegando um por um aqui com a maior facilidade, olhando nesses grupos, falar, eu quero esta folhinha aqui, como a gente viu agora. Eu quero esse trocinho aqui. Pronto, vai fazer o seu grupo, tá? Você vai entender que essa composição aqui, você acaba entendendo, né, pelos agrupamentos que ela tem, você separa um, né, e vai separando os elementos os elementos do grupo para formar o seu, de uma forma muito mais fácil do que a gente fazer como normalmente a gente faz, como a gente pega, né, e seleciona, né, assim, desagrupa, não é? Desagrupa e vai puxando e vai pegando, tá? E vai, vou puxar esse aqui, eu vou desagrupar aqui. Olha, sinceramente, eu faço assim porque é mais fácil, entre aspas, mas só que não, tá? Não é tão mais fácil assim. E se eu olho aqui, ó, grupo de 3, por exemplo, eu já pego, separo ele. Eu venho aqui e separo. Aí, vocês vão ver, mas o que tem a ver isso com xadrez? Vocês vão ver já já.
eu separo aqui, ó, que joia. Esse aqui é um agrupamentozinho, certo? Esse grupo de 3, na verdade, ele tem os subgrupos dele, né? Aqui, ó, tá? Ele tem uma curva, ele tem outra curva, ele tem mais uma, e pá, tá vendo, ó, e tal. E aí você vem falar, esse aqui, legal. Ah, esse aqui qual que é? Você vê que aqui você não consegue, mas aqui você consegue, ó. Aí é esse aqui. E esse aqui, por que que ele não... Bom, vamos lá. Esse aqui é o miolinho dele, ó, tá vendo? Miolinho. Aqui. Opa, não, tem que selecionar lá, peraí. Tá vendo, ó? Tem que selecionar lá. Então fica a dica, viu, gente? É que isso aqui é bem coisa mesmo, bem bastante coisa, né? É somente lá que você vai conseguir mexer, porque eu não desagrupei nada, tá? E aqui eu venho, vou selecionando o que eu quero. Olha lá, agora eu quero esse aqui, ó. Por quê? Porque ele ficou faltando aqui, tá? Depois eu acerto, né? Um a um eu vou acertar. Então não está nada desagrupado, mas está todo ele habilitado para eu ir tirando e fazendo a minha composição, tá certo? E eu sabendo, por exemplo, como é que ele é arranjado aqui, eu posso fazer outros arranjos, né? Eu posso ir mexendo de outras formas. Aqui, ó, curva. É aquela, grupo de 4 objetos, é esse daqui, aqui, tá? Curva. Então, assim, na verdade, a gente trabalha, né, com as camadas da imagem, né? É isso, você acaba trabalhando com as camadas das imagens. Então, eu queria só mesmo era explicar para vocês o como que a gente pode acessar uma imagem em cada detalhe quando a gente vai nos objetos, tá? Porque aí você vai seguindo todo o agrupamento ou não, né, de cada objeto. Se você quiser, por exemplo, esse aqui, por exemplo, como é que eu faço para acessar esse? É ali. Outra coisa, a maneira como esses objetos são dispostos, às vezes é um enigma. Mas como é que ele fez isso? Então, por aqui você fica sabendo. Você vai destrinchando como ele fez, tá? E às vezes, como eu falei, só aquele pedaço ali, você usa só aqueles elementos para fazer o seu. Porque ele deixou disponível para download gratuitamente para isso mesmo, tá? Só por isso que eu estou fazendo isso aqui. Porque ele é gratuito, é disponível, o autor disponibilizou para usar. Então, você pode pegar uma parte e desagrupar todinho, sabendo aqui dentro como que é esse agrupamento, como foi feito, né? Sabendo tudo certinho, você faz o seu agrupamento, vamos dizer assim, o seu fundo, né? O fundo, a sua estampa, para depois transformar num fundo sem emendas, tá? Para você transformar num padrão sem emendas. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que a gente também pode fazer a mesma coisa, tá? Eu vou fechar aqui e vamos para o nosso xadrez, tá? Nós também podemos fazer os nossos objetos, as nossas imagens da mesma forma, tá? Utilizando esse mesmo recurso de acessar cada camada. E isso no xadrez é bem importante, tá? Eu venho aqui e vou mexer na minha área de trabalho. Eu vou querer que a minha área de trabalho agora tenha 10 por 10, porque vai ser o tamanho que eu vou usar para o meu padrão de preenchimento. Porque hoje nós vamos fazer um padrão de preenchimento
que vai se transformar, um padrão, né, um xadrez, que vai se transformar no padrão de preenchimento do programa para poder cobrir, estampar tantos metros de material que eu precisar, tá? Que é aquilo que eu vinha falando para vocês nos outros vídeos, né? Que a gente poderia fazer as estampas para cobrir o molde ali imediatamente. Mas depois essas estampas teriam que passar por um processo em que elas se transformariam em padrões de preenchimento sem emendas. Então hoje chegou o vídeo para isso, tá? Sei que tá perto do Natal aí, ninguém tá com tempo, mas a gente vai dar um jeito. Para começar, quando eu tenho um padrão de preenchimento, eu não preciso que ele seja gigante, grande, 20 por 30, por exemplo. Eu faço aquele 20 por 30 porque o meu molde é daquele tamanho, né? Então a gente usa o Power Clip dentro, tal, conforme vocês viram nos vídeos passados, né? Aqui não, aqui eu preciso de um padrão pequeno, que seja muito bem feito, para que ele não apresente emendas na hora de eu fazer o padrão dele, tá? Então vamos lá. Eu já fiz então 10 por 10. Aqui no retângulo eu vou clicar 2 vezes. Aqui, ó. Pronto. Eu já fiz então, ó. Tá? Eu já tenho o retângulo. É sobre esse retângulo que eu vou desenhar, tá bom? E aí eu tenho que ter as minhas linhas guia aqui. É importante que ela circunde o meu quadrado. Vocês vão ver depois por quê. Ela vai se transformar na linha guia que a borda do quadrado não poderá mais ser, tá bom? Aí eu vou começar então a fazer aqui é o meu quadrado, né? Então eu vou fazer a primeira forma, que é o primeiro retângulo, tá? Primeiro retângulo aqui. Eu vou querer que esse retângulo tenha 0,6. 0,6. O meu quadrado tem 10. Eu vou querer que tenha 12, aliás, perdão. 12 de comprimento, né? Eu vou acertando ele aqui. Vou acertar ele aqui do lado de fora, assim, ó. Pronto, tá aqui. Eu vou usar minha ferramenta Transformar, que vocês já conhecem, já foi visto já lá nos outros vídeos. Antes disso, eu vou preencher com a cor que eu tô desejando preencher. Vamos ver. Com essa daqui, tá? Eu vou tirar, aqui eu vou tirar a borda dela. E com a ferramenta Transformar, eu vou colocar essa barrinha aqui, tá? Então, eu vou usar aqui, ó, 10 centímetros é o tamanho do meu quadrado. Aqui é onde eu estou, vou aplicar, ela vem pra cá, tá? Isso é importante, é essencial não, necessário, que é para eu ter o ponto de partida e o ponto de chegada, uma vez que eu vou usar essa ferramenta, que é a ferramenta de mistura. Pode usar outros modos de andar com essa barrinha. Você pode usar executar, você pode usar essa ferramenta que a gente quase não usa, mas que tem um dos vídeos, eu não lembro qual, que eu explico como trabalhar com ela. Aqui você coloca a medida e ela anda na medida, tá? A gente fez um molde, foi molde que a gente fez utilizando essa ferramenta. Pode ser essa Transformar, pode ser executar, essa aqui, ó, que a gente fez também nos vídeos passados, tá bom? O importante é eu ter os dois objetos, um aqui e outro aqui, tá? Agora eu vou abrir, eu vou aqui, ó, na janela de encaixe e vou aqui em objetos, tá? O objeto diz aquilo que eu já sei, que vocês já viram lá no outro. Página 1, né? Linhas guia, que já estão aqui inclusive, tá? Então eu até fecho. A página principal é essa página que está toda aqui ao redor, tá? É a página principal.
E a página 1, que é onde eu estou, é onde eu tenho a camada 1, que é o que eu estou formando aqui agora, né? Que essa área de trabalho aqui é a camada 1, tá? Eu fiz um retângulo, aqui ó, tá vendo? Conforme eu seleciono aqui, ele seleciona aqui. Eu fiz outro retângulo, selecionou, e eu tenho um outro, que é o fundo, tá? Então, tá aí, é o que eu tenho até agora. Bom, eu venho na ferramenta misturar, clico aqui e venho até aqui, que é importante para mim não me dispersar. Venho até aqui, sempre reto. Aparece o que aparecer no caminho, vai sempre reto até chegar ao seu local de destino, por favor, tá? E aí você tem, eu coloquei 8. 8 mais 2, 10. O que diz aqui o meu guia aqui de objetos? Ele diz que eu tenho um mesclar aqui, né? Aí eu venho nesse mesclar aqui e separar mesclar, tá? Porque agora eu não vou mais mesclar, eu não vou mais trabalhar com essa ferramenta. O que eu queria dela eu já fiz, tá? A única coisa, deixa eu voltar aqui, é que eu quero explicar que eu escolhi 8, mas eu poderia escolher 7, 6, 5. Vai depender do tamanho que você quer do seu xadrez, tá? Eu fiz 8 porque com as duas outras eu tenho 10, tá bom? E o meu quadrado tem 10. Foi assim, foi isso. Separar mescla, agora eu tenho o quê? Já que eu tirei a ferramenta mescla, eu tenho um grupo, aqui ó, um grupo de 8 objetos. Esses 8 aqui ó, é um grupo de 8 objetos, já está agrupado. E agora é um grupo que tem esse retângulo e esse aqui também, ó, esse e esse. Então assim, o retângulo é um objeto, o grupo é outro objeto e esse retângulo é outro objeto. Percebe por que isso aqui é importante? Porque você tem noção do que você está fazendo aqui. E também te ajuda, te auxilia bastante na hora de você agrupar. Porque muitas vezes você vai agrupar e vem tudo junto, vem um retângulo também, quando não é para vir. Por exemplo, você faz isso aqui, ó. O que foi agrupado aqui? Tudo. Retângulo, das pontas, né? Esse, o grupo, mais esse retângulo. Mas eu não quero tudo isso. Percebe? Por que é interessante a gente poder também trabalhar com essa janelinha das camadas, tá? Então, como eu não vou querer que o retângulo entre agora no agrupamento, eu pego esse retângulo aqui, ó, e eu fecho o cadeado dele, bloqueio ele não vai poder entrar, tá? Nesse agrupamento aqui. Ou então, se eu quiser, eu até deixo. Só que eu faço isso, ó. Seleciono aqui com Shift, né? Shift e Shift. Pronto, então os 3 selecionados, eu venho aqui e agrupo. Ou seja, eu tenho um grupo de 3 objetos, que é aquelas 8, né? Porque fala retângulo, porque é feito de retângulo, né? Isso aqui é retângulo. Eu tenho, na verdade, o grupo de 8 retângulos e os outros 2 retângulos que estão agrupados todos aqui, tá certo? E esse aqui tá fora. Então, com esse aqui selecionado, eu poderia, como eu falei, né, trancar ele. Se ele estiver incomodando muito, eu tranco ele. Com esse aqui selecionado, eu venho aqui, editar, Ctrl D, duplicar, tá? Ah lá, ele já mostrou aqui que esse grupo de 3 objetos já se duplicou, tá certo? Eu digitei P para ele ir para lá, mas ele não foi totalmente. Então eu venho aqui, ó, tá vendo? Ó, e vou acertando aqui com a minha tecla de seta, sabe? Deixa eu ver uma coisa. Se ele tá descendo muito, tá? Prontinho, tá certinho.
grupo desse e grupo daquele. Esse aqui é o de baixo e esse aqui é o de cima. É esse de cima agora que eu quero que vire 90 graus. Então, eu venho 90 graus, observo aqui, ó, na minha camada, esse aqui que está selecionado, beleza. Já coloquei 90, enter, pronto, virou, certo? Então, agora eu tenho a linha, ou grupo, né, horizontal e tenho o vertical. Muito bem, eu venho aqui embaixo, nesse de baixo, que é o grupo vertical, e vou aplicar então a minha transparência. Transparente, né, aqui. E eu clico aqui e já vai aparecendo, ó, a barrinha, né, com aquilo que eu quero. Eu vou pôr 45, tá? Não, 40. Essa cor é mais forte, que eu já fiz por isso mesmo. 40. Então tá 40, tá bom. Aí eu venho nesse, esse aqui já mudou a cor, percebeu? Agora eu venho nesse de cima, tá? Nesse de cima, e eu vou fazer a transparência dele. De novo aqui. (42) eu vou fazer. Um pouquinho menos, tá? E quanto maior o número, mais escurinho ele vai ser, tá? Então, ó, um assim, outro assado, tá tudo beleza, né? Tá tudo... Aí, eu vou selecionar esses dois. Veja que ele entrou também, percebeu? Aqui, ó, o retângulo junto aqui. Tá? Então, eu clico. Eu vou fazer assim agora, só para ir demonstrando para vocês, tá? Deixa o retângulo aqui, ó, pronto. Tá com o cadeado fechado. Aí eu venho aqui, esses dois aqui e tal. Ou eu seleciono por aqui, enfim, olha aqui. Esses dois estão selecionados, tá certo? E eu venho aqui e aplico esse efeito chamado multiplicar. E esse efeito, então, faz com que esses quadradinhos aqui, ó, fiquem mais fortes, tá vendo? Ele vai ficar mais fortinho aí, ó, tá? Só que ele ainda não agrupou, eu vou agrupar, tá certo? Aqui nesse retângulo, eu venho agora e tiro o cadeado dele, abro, venho aqui e seleciono ele, tá selecionado, certo? E tiro o contorno. Clicando aqui, ó, nessa linha, ou aqui em cima, também a mesma coisa, ó, o botão direito, eu tiro o cadeado, perdão, eu tiro o contorno, tá? Tem que ter saído, né, que eu não saiu sem, porque agora é a linha guia que vai me orientar, tá? Porque eu não posso ficar com o contorno dele aí, tá? Muito bem. Agora é tudo agrupado numa coisa só, tá? Eu tenho tudo agrupado, são um grupo de dois objetos. Quais são os objetos? É o retângulo e o outro grupo, que eram os horizontais e os verticais. Tá aqui o xadrez pronto, agora eu vou transformar esse xadrez, eu vou transformá-lo num padrão de preenchimento sem emendas. Então, vamos lá. Eu venho aqui em objeto, criar, preenchimento padrão. É o tal preenchimento padrão que a gente sabe que não tem emenda. Eu venho em vetor, tipo, vetor, ok? E aí eu já ganho essa faquinha de presente aqui com a grade. Eu chego aqui, ó. Quem vai mandar no corte? Quem que vai ser? Vai ser o programa. É ele que vai dizer, corta aqui e aqui para não ter emenda. Então, qual é o parâmetro? O parâmetro é o nó. Cadê o nó? Vamos procurar. É aqui, ó. Ah lá, apareceu. Bem na pontinha. Tá vendo? Apareceu a palavra nó, é aí que você começa a marcar com a faquinha, ó. Vem arrastando para cá. Ó. Até aparecer o outro nó. Percebe? Olha lá.
Então, não adianta, porque às vezes a gente quer mexer num ponto aqui, ele não aceita, ó. Acho que é aqui, não aceita. Porque se você for mexer, provavelmente você vai atrapalhar o corte que ele está fazendo para não ter emenda, tá? Aceitar e vamos testar, porque às vezes não dá certo, você tem que fazer de novo, tá? Aqui eu já vou fechar também, não é necessário, aliás, peraí. Primeiro eu tenho que escrever aqui. Xadrez, laranja, B. Eu já fiz vários, salvar. Agora aqui eu já vou fechar porque não tem interesse. Vamos experimentar esse xadrez para ver se ele ficou bom. Se não tem emenda mesmo, eu fiz aqui um retângulo grande, tá? E venho aqui, ó, preenchimento interativo, letra G do teclado, aparece essa barra. Eu venho aqui, preenchimento padrão de vetor, é aqui que eu preciso, porque é aqui que eu salvei em vetor, tá? Aqui é a janelinha onde ele vai aparecer, tá bom? Eu vou ver aqui, tem vários que não deram certo aqui, de outras épocas que eu fiz. Esse aqui, xadrez laranja B. Vamos ver se dá? Dá. Prontinho. Tá aqui, ó, sem emenda, percebe? Se você fosse cortar assim, cortar do seu jeito, por sua conta, vamos dizer, talvez fosse mais complicado, né? Então, a emenda, ó, tá vendo? Aqui, ó. E aqui no meio, ó, não tem, porque o corte foi feito de acordo de nó a nó. Porque aqui eu não estou trabalhando mais com o rapport. O rapport, ele é diferente. Vocês devem ter acompanhado nos outros vídeos que o rapport, você tem as imagens, né? Assim, nas laterais, aqui, aliás, nas laterais, aqui e tal. Você depois vai fazer o corte nessas imagens, você vai usar o Power Clip, tá? Então, é diferente o processo, né? Agora, no caso de um geométrico, esse geométrico você não pode fazer isso. O geométrico, ele já está feito aqui dentro, certo? Então, você tem que fazer o corte perfeito. E para você fazer esse corte perfeito, você tem que ser guiado pela ferramenta do Corel. É ele que vai encontrar o nó certo aqui e o nó certo aqui. Não é você que vai falar, é aqui, aqui, aqui. Infelizmente, não. Tá? Às vezes sim, às vezes a gente faz o corte certinho, mas o que dá certo mesmo é o programa fazer isso. Tá bom? Eu vou dizer para vocês que a mesma coisa é com a listra, a mesma coisa com o quadriculado, tá? Você vai usar o mesmo sistema, tá certo? A utilização desse objeto aqui, para a gente identificar as etapas que a gente está fazendo, onde que está, onde não está, ele é bem importante sim, tá? Ele é importante porque você pode fazer um xadrez composto, por exemplo, por 5 cores, tá? Por 5 cores. Cada cor vai ter um tipo de linha, uma espessura de linha. Eu vou ter um aqui, vou ter uma fininha aqui no meio, vou ter uma mais grossa aqui. Enfim, eu vou ter um desenho que eu vi em algum lugar, tá na minha cabeça, então eu vou querer reproduzir aqui. Para cada desenho, para cada linha, você já viu que é um objeto. Então, você vai fazendo e vai acompanhando aqui. Aquele que você não quer mexer nele mais, você pega e isola ele. Você deixa ele sem visibilidade. E vai só trabalhando nos últimos que você está fazendo, até depois você tirar a visibilidade de todos e saber como que ficou. Entendeu? Então, assim, o que a gente fez aqui foi isso aí. Aqui eram só 2, né? O horizontal e o vertical. Mas eu posso ter 3 horizontais e 3 verticais. Cada um de uma espessura. Eu posso ter um de 0,5, um de 0,2, um de 0,1. E aqui vai aparecendo.
E aí você vai manejando aqui. Sabe, é bem importante utilizar essa janelinha dos objetos, porque ela ajuda pra caramba. Você erra menos, tá? Você erra menos, você sofre menos, tem menos frustração, frustra bem menos com certeza, porque você acaba acertando mais. Ninguém gosta de errar, né? A gente, quando tá fazendo um negócio desse, não quer errar, né? Se fosse o listrado também, seria a mesma coisa. Só que o listrado é numa direção só, ainda é mais fácil. Você forma o listrado com essa ferramenta executar etapa e repetir, né? Ou até com misturar mesmo, você faz e depois você... aliás, você nem vai precisar, né, dessa função do programa. Aí depois você vem e corta, tá? Você vem e corta com esse criar objeto aqui, preenchimento, esse objeto criar preenchimento, você vai cortar com essa faquinha aqui, tá? Mas deixa o programa pôr a faquinha na sua mão, não vai você pegar a faquinha e cortar. Você vai fazer isso depois que você selecionar aqui, tá bom? E ali, ele já marcou o retângulo, tá vendo? Tá, que é esse aqui. Eu vou apagar o retângulo. Ah, sim, eu esqueci de uma coisa importante aqui, que vocês devem ter visto e ficaram sem saber. Quando você faz esse preenchimento aqui, aparece esse quadrado, ele na verdade, ele dimensiona, ele faz isso aqui, ó. É isso aqui. Ele aumenta ou diminui, se você quiser um xadrez maior, você põe 20, 20, 25, 25, né? Ou você pode girar, você pode dizer assim, 45 graus, eu não quero ele reto. Então ele já virou, tá vendo? Então aqui é um jeito que ele tem de você fazer isso manual, tá? Eu não uso, eu uso aqui, sempre, tá? Eu sempre edito esse preenchimento aqui, tá certo? É isso, gente, espero que tenham entendido que aqui a gente fez um xadrez com o objetivo de lembrar que, em se tratando de padrão de preenchimento, eu não preciso ter mais do que um quadrado, a gente fala tile, o pessoal fala tile. Não precisa ter um tile maior do que 10 por 10. Em primeiro lugar é isso, assim dá menos trabalho também, a área é pequena. Em segundo lugar, como você vai ficar sem as bordas do quadrado, você vai puxar as linhas guia. Tem um jeito de você já colocar as linhas guias, eu não lembro. Eu acho que é aqui, é aqui, tá? Mostrar a linha guia, deve ter alguma coisa aqui, se alguém lembrar me fala, porque eu não lembro. Que você já põe as linhas guia ao redor desse quadrado que você fez clicando 2 vezes aqui, tá? Uma vez que você tá com o quadradinho aqui tudo certinho, aí você já começa a desenhar seus retângulos e a ferramenta que você quiser. Tanto faz ser esta daqui, que é a mistura, que eu uso bastante, quanto ser também essa executar a etapa e repetir, essa transformar também, tá? Aí depende de você. E com essa janelinha de objetos aqui acionada, você vai saber aonde está o quê. E quando você for fazer a seleção do objeto, você não precisa ficar preocupado se você selecionou de mais ou de menos. Entendeu? Porque isso acontece. Acontece até quando a gente está fazendo molde, não é verdade? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, tanto quanto eu, fazer um xadrezinho. Eu não vou entrar em detalhe de xadrez mais elaborado, porque cada um vai fazer o xadrez que achar mais legal, que achar mais gostoso fazer, vai usar isso inclusive até como um exercício mental, uma higiene mental, sabe? Eu sei que a inteligência artificial faz tudo isso aí, né? Você vai lá, olha, faz um xadrez de tanto por tanto, né? Faz uma imagem assim, só que não esqueçam nunca que a inteligência artificial, ela vem depois da nossa inteligência natural. E que a nossa inteligência precisa sim ser usada, exercitada, para dar a satisfação de acertar, para dar a frustração de errar, para depois se sentir desafiado a acertar. Nós não podemos prescindir dessas questões humanas, tá bom? Use a inteligência artificial como uma forma de te ajudar, de incrementar o seu trabalho, de impulsionar.
tá certo? E também como uma forma de te colocar dentro de uma, te colocar dentro não, te colocar, né, numa evolução tecnológica e onde você não vai retroagir, você só vai se adaptar e continuar evoluindo junto. Mas não é por tudo isso que você vai deixar de fazer um simples xadrezinho, que de simples não tem nada. Eu sempre digo que o simples é o sofisticado, né? Um simples xadrezinho que vai exigir de você escolha de cor, tamanho, opção de transparência, opção de mais elementos, opção de mais cores. Só aí já faz com que a atividade seja show, seja muito boa, tá bom? Façam e preencham, né, os moldes de vocês, assim, com esses padrões, fica muito legal. Ficou faltando o poá, né? Fazer o poá, mas eu acho que o poá, ele aqui não vai dar muito certo, não. O poá tem que ser na base mesmo dos efeitos aqui que a gente fez uma vez, que nesse momento, deixa eu ver qual que é. É um desses efeitos aqui. Acho que é o distorcer, né? Se não me engano. Ele tem que ser feito... Existe já existe aqui no canal a explicação do poá e da ferramenta que você usa para ele não ter que precisar passar por esse processo. Ele fica já sem emenda, tá bom? De qualquer forma, eu vou também procurar e aí, se precisar, eu gravo um vídeo somente sobre o poá. O poá é mais complicadinho, tá? O poá, ele é mais chatinho. A gente tem que fazer sim com o efeito do programa, tá? Isso foi explicado já, tá? Dá uma olhada lá que vocês vão achar, tá bom? Eu tô meio corrida aqui por causa da chuva, né? Do tempo, tá querendo acabar a energia, né? Então, é isso. E depois desse aqui, eu vou fazer a modelagem de uma bolsinha muito legal, uma bolsinha simples, que todo mundo já conhece, que é a bolsinha transversal, mas a gente faz um molde e pode até utilizar esse molde, que ele é pequenininho, para preenchê-lo com esses padrões de preenchimento que a gente está fazendo, tá? Esse daqui é o xadrez e o listrado também, na mesma pegada, e assim tantos outros. Gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntam, tá? Eu pego e faço mais algum outro vídeo explicando, né? Não sei se ficou claro para vocês, mas eu acredito que sim, né? Esse é um complemento, na verdade, dos vídeos anteriores, tá bom? Até mais, gente. Até!